ler a palavra, nós vamos ler em São João 16, só o verso 32 e 33. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nesta noite por esse privilégio de podermos estar aqui ainda com todos os nossos irmãos contados, nenhum deles saíram ou foram atacados pela enfermidade. E isso é uma grande graça que o Senhor tem dado para nós. Nós te agradecemos, Senhor. Sentimos felicidade sobre isso, porque é uma vitória. Nós sabemos que, lógico que morrer é Cristo e viver é Cristo, mas enquanto o Senhor permitir, nós estaremos aqui. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Nós vamos ter o tema bom ânimo. É uma expressão fácil de falar para as pessoas. Olha, tem bom ânimo, anima, faz força. É muito fácil a gente expressar isso para os outros, para os demais. Mas para vencer o mundo não é fácil. Não é coisa comum vencer o mundo que nós estamos vivendo nesta época que estamos vivendo. O mundo está em caos. Nós estamos observando muitas anomalias em todos os sentidos. A anomalia astral está demais. Eu estou tentando fazer um estudo sobre a anomalia da qual nós estamos passando e não sei se vou conseguir tão logo. Mas anomalia quer dizer um desarranjo generalizado. É uma palavra científica, parece que de uma maneira de eu entender é mais fácil falar um desarranjo, né? Um desarranjo. E ela está generalizada. Nós temos 3 naturezas: corpo, espírito e alma, e as 3 naturezas, nesta época agora, nesse último 2020, elas têm sofrido um impacto como que eu digo, distinto, um impacto distinto. Não sei se vocês vão entender. O impacto é um choque, um tranco, né, que a gente toma. E distinto é porque ele está atingindo o corpo, o espírito e a alma. Nós nunca tivemos um impacto trino, um impacto tríplice ou trino das 3 naturezas. Vocês vão pensar nisso.
Às vezes você tem um impacto físico, e é ruim. Por exemplo, se nós tivéssemos só o impacto do coronavírus, como estão passando, ele seria só o impacto físico. Seria uma coisa ruim, mas mais fácil de vencer. Porque você sabe que o cristão está salvo, de qualquer forma. Mas o impacto físico é essa enfermidade que está no mundo. Está trazendo uma anomalia mental. Não tem como a mente permanecer harmonizada. Não sei se vocês vão entender. Mas temos também o impacto do espírito, ou no espírito. O impacto no espírito é movido pela política mundial, pela política nacional. Você vê que a política mundial está sofrendo uma anomalia, um desarranjo, com muita dificuldade. Isso mexe com os nossos espíritos. Por pouco que as pessoas pensam, mas você vê que não tem como você não pensar no reino do mundo, no reino político. E o impacto da nossa alma é aquele que está atingindo a nossa fé. Ele também é um tranco muito ruim, que você vê que mesmo as religiões, elas estão numa anomalia tremenda. Não tem harmonia. É uma coisa estranha demais. As pessoas não percebem, não botam atenção nessas coisas. Agora, você faz a ideia ser um impacto tríplice no corpo, no espírito e na alma. Vocês entenderam isso? É um impacto tríplice. Deus permitiu o diabo chacoalhar as nossas três naturezas: corpo, espírito e alma. E você vai lá em Tessalonicenses 5:23, que Deus quer que nós chegamos lá perfeitos, corpo, alma e espírito. E você vê que o diabo está lutando contra esses três naturezas que está em nós, morando aí em você. Não está em outro lugar. Cada pessoa é indivíduo. Não é um grupo, é um indivíduo, é você. A nossa responsabilidade com Deus não é em grupo. Nossa responsabilidade com Deus é individual, é você e Deus. Note bem que isso é muito difícil vencer. E Jesus falou lá: tem bom ânimo, que eu venci. Ele venceu esses três impactos de uma vez. Ele, como alfa, se você for, nós não vamos detalhar, porque o tempo é pouco, mas se você for detalhar os impactos de Jesus, do corpo, do espírito e da alma dele, ele foi mais ou menos esse tipo que o alfa, que o ômega está passando por ele agora. A força que o alfa tinha, ele passou para o ômega, que é a noiva. O alfa é o noivo e o ômega é a noiva. A força que ele tinha, ele passou para nós. E ele falou: e vocês farão o dobro ainda. Ele deu muito mais força para nós do que era
a própria força dele. Ele deu o dobro. Não é isso? Vocês conhecem isso aí. Então você vê que com tudo isso nós estamos patinando muito. Vocês não sabem o que é, porque hoje é tudo asfalto, estrada tudo asfaltada. Vocês não sabem o que é ter uma pessoa em desespero dentro de um automóvel e o barro não deixar você avançar. Você está patinando, e acabando com os pneus e querendo chegar. Nós já tivemos essa experiência, eu e a Terezinha. E não tem remédio a não ser ter uma paciência forçada. Está entendendo? Porque são paciências forçadas. Não adianta você desesperar, porque o carro não anda mesmo, ele está patinando. Ele vai de centímetro a centímetro ali, passo a passo. Agora, o lado espiritual é a mesma coisa, o lado da fé é a mesma coisa. Nossa alma, ela sofre as mesmas reações. Você quer ir para o céu, a sua alma quer ir para o céu. Ela tem ansiedade, por isso que nós estamos aqui. Mas o mundo faz com que ela patine. Vocês sabem o que é patinar, hein? Eu não sei falar de outro jeito. Então, veja bem. Agora Jesus disse, tenha bom ânimo. Agora, o ânimo, ele pode ser tanto de natureza positiva, como de natureza negativa. Sendo que este último, que é da natureza negativa, costuma-se utilizar a palavra desânimo. Ânimo e desânimo. A palavra ânimo ainda pode ser usada como uma interjeição, representando um excesso de coragem e força. Exemplo, você precisa manter o ânimo para resolver seus problemas. Vocês notem que aquele que tem sorte, ou teve sorte de ter uma profissão, uma aposentadoria, uma coisa assim, ele está um pouco mais seguro. Mas vocês pensam naqueles que não puderam ter nada, e graças a Deus, esse presidente ainda liberou ali um pouquinho, uma porção que dá para as pessoas comer. Vocês não sabem o que é não ter nada para comer. Nós tivemos tempo de não ter nada para comer, mas tinha abóbora lá no mato, tinha mandioca, então nunca ficava sem nada. Hoje esse povo sem comer não tem o que comer, não tem como. Se Deus não pusesse a mão nesse homem e desse essa ajuda, que estão aí comendo um pouco, você faz a ideia que quer uma pessoa desamparado. Como pode ter ânimo? Como pode ter ânimo? O que é ânimo? Ânimo é uma condição emocional do ser humano, relacionada ao seu estado de espírito, humor e temperamento. Veja bem, vocês vão notando como se explica. É diferentemente de outros estados emocionais. O ânimo costuma ser um sentimento mais prolongado. O medo, por exemplo, também é um sentimento que consiste numa emoção mais imediata. Você tem um medo, dali a pouco ele passa.
é imediato, é passageira, enquanto que o ânimo pode durar horas ou até mesmo dias. Agora, nós vamos meditar aqui, baseado na mensagem do anjo do Senhor. O profeta lê aqui o livro de Atos, capítulo 27, começando com o 21. E aqui no parágrafo 18, o profeta diz que, ali em Atos 27, no verso 21 em diante, Deus está falando ali sobre Paulo naquela jornada que ele estava preso naquele navio e indo para ser representado. E você nota que ele sofreu muito ali naquele navio, naquela época. Eu não vou ler, senão vai demorar. E o profeta disse, andando nós, mostrando a vida de Paulo, e andando nós agitado por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo que já havia muitos dias sem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma pequena tempestade, uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Pensa bem, você não pode receber a palavra sem viver a palavra, sem viver o que está sendo expressado. E havendo já muito que não se comia, eles faziam muitos dias que não comiam. Então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. Ele deu conselho para os marinheiros a não sair de Creta, mas eles não deram ouvido a seu conselho, e eles saíram. E assim evitaria este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Quer dizer, eles não iam perder a vida, mas tudo já tinha perdido, né? Já tinha jogado as despesas, tudo fora. Quer dizer, é um risco estranho, porque ali estava a comida para tantos dias que eles iam viajar, ou tantos meses, que ninguém sabe quantos, e jogaram tudo na água para aliviar da tempestade. E, quer dizer, a esperança vai acabando, a ponto que jogaram a armação do navio. E isto tirou toda a esperança de vida deles. Mas o anjo do Senhor chegou a ele naquela noite e falou para ele que eles iam perder todos os bens, o navio, mas não iriam perder a vida. Que bom nós sabermos que não perderemos a vida eterna. Ainda que perdermos muitas coisas, muitos bens, tem muitas pessoas que estão perdendo tudo que têm, mas, graças a Deus, nós temos a esperança da vida eterna.
as nossas esperanças não acabaram. Porque esta mesma noite ele disse: o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Ele tinha que ser apresentado lá. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó Senhor, tende bom ânimo, porque creio que Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E, contudo, necessário irmos dar a uma ilha. Agora, vocês notem bem, esta é uma passagem que mostrou o ânimo que eles tinham que ter. É lógico que Paulo, como um cristão, ele tinha uma visão além dos demais. Os demais não tinham esperança nenhuma mais. Os demais, como é que ficava? Já estava como perdido. Mas Deus mostrou para ele que não estava. O que é ter um anjo? O que é ter um anjo? Vocês estão entendendo isso? O que é ter um anjo que se aproxima de você e fala para a sua alma o que vai acontecer com você? Aí vocês vão notar que o profeta tem uma mensagem chamada O Anjo do Senhor, pregada 14/4/51, e ele mostra aqui uma coisa muito interessante. Eu gostei de ver isso aqui. Ele diz aqui, no primeiro parágrafo: inimigos tentam roubar os privilégios concedidos por Deus dos filhos de Deus. Quer dizer, inimigos não são pessoas humanas. Inimigos são pessoas espirituais, são espíritos, são demônios. Mas o demônio, ele não tem nenhum poder sem usar um corpo. Ele só é poderoso em um corpo. Então, cabe uma pessoa ser ungida pelo demônio para tirar os seus privilégios, as suas bênçãos, a sua alegria de salvação, a sua alegria de viver, que é um privilégio. De viver é muito bom. Todo mundo quer viver, ninguém quer morrer. Mas melhor é viver com alegria. Não é verdade? Viver com tristeza não é muito bom. É bom viver, mas com alegria é melhor. Então, há inimigos tentando roubar os privilégios concedidos por Deus. Cura divina, salvação e assim por diante. Ele levantou um espantalho para cima. Agora, esse espantalho eu vou explicar para vocês. É uma coisa que eu achei interessante, porque ela mexeu comigo. Quando eu era criança, tinha 6 anos de idade, a gente ganhava 500 réis. 500 réis é 50 centavos hoje, é isso? 50 centavos? 50 centavos. Era 50 centavos por dia. A gente trabalhava 30 dias e recebia 15 cruzeiros. 15 cruzeiros. Era bastante dinheiro naquele tempo. Era bastante. Ganhava para espantar os passarinhos. No brejo, eles plantavam arroz e
os passarinhos eles vinham para arrancar o arroz que estava plantado. Então a gente ficava o dia inteiro batendo lata, bem forte, não podia desanimar. E batendo lata e gritando. E às vezes a gente fazia um boneco lá de pau, na cruz, fazia uma cruz de pau, e botava paletó velho, chapéu velho, e os braços assim, ficava aberto, e às vezes botava algum pano ali para o vento chacoalhar. Mas quando não tinha vento, o espantalho ficava calado, e os passarinhos acostumavam com o espantalho e vinha comer o arroz ali mesmo. Às vezes sentava na mão do espantalho e descia ali. Você ficava lá tranquilo, pensando que o espantalho estava valendo, e não estava. Chegava lá, o arroz estava tudo arrancado. E o dono achava ruim e reprovava a gente. Então, veja bem, isso era uma coisa que a gente teve experiência. E os passarinhos, eles olhavam até que o espantalho não se movia. Eu vi um dia um negócio da rua, uma propaganda, um negócio, acho que é de vento, não sei como é que é, uns panos. E o pano mexe para lá e para cá, assim, faz aquele alvoroço. Aí eu pensei, se nós tivéssemos um negócio desse naquele... É de ar. Se nós tivéssemos um negócio desse naquele tempo, nós ia deitar debaixo da sombra e os passarinhos não iam chegar, né? Mas se não ventar, aquilo também não funciona. E quando é o tempo de planta, o vento é pouco, muito pouco vento. Agora, o profeta, vamos seguir a mensagem. O profeta diz aqui, alguns deles estão se instalando nas árvores e alguns em postes de telégrafo, e alguns estão até mesmo colocados em um poste ao lado de um improviso. E eu pensei, você os colocou bem aqui na minha frente, por alguma razão. Isso foi uma maneira de o profeta imaginar sobre esses espantalhos. Pensei, bem, isso é exatamente como as reuniões. Alguns se afastam, eles estão com medo da morte. Eles nem sequer vêm ao redor da reunião. E outro chega perto o suficiente para se ajustar no improviso. Mas, para minha surpresa, ao pôr-se no braço daquele espantalho, 2 grandes pássaros negros, apenas um não queria comer. É uma expressão, uma ilustração do profeta sobre esse espantalho, lá comigo era arroz, aqui não é arroz, é moranguinho. Os passarinhos vinham lá para estragar o moranguinho. Então eles ponhavam aqueles espantalhos, que era para espantar os moranguinhos, os pássaros que viriam comer os moranguinhos. Então ele disse, agora, o resto deles voando em torno, a chirriar e grasnar, teve um que desceu do braço do espantalho. Você vê que os 2 assentou no braço do espantalho. E um deles desceu. Agora eu disse, na minha mente, por que você não desce daquela árvore e come também? Falando com aquele que não desceu. Vocês criam uma imagem aí para vocês entenderem, senão vocês não entendem. Por que você não desce lá e come também? Porque tinha um que
quer dizer, ele perdeu o medo do espantalho. Com certeza o espantalho não estava se movendo, ele sentou no braço, 2 deles, e um dele desceu para comer. Você está sem fome? Apenas morrendo de fome. Esse é o caminho com as pessoas, apenas morrendo de fome. Você diz, bem, por quê? Eu disse, por que você não sai da árvore? O profeta falando com aquele passarinho que estava lá, parado lá. Se ele pudesse falar, se o passarinho pudesse falar, ele diria, bem, agora olha aqui, olhe para aquele espantalho. Bem, você teria que admitir que há morangos ali. Tudo bem. Agora você disse, tem morangos? Sim, tem morango. Ele viu a comida lá. O congelamento não matou todos eles, os morangos. Mas, graças a Deus, que o congelamento nunca matou toda a santidade e os movimentos do Espírito Santo agora. Note bem, isso aqui parece que está falando com nós. Isso foi em 1951. Parece que essa mensagem é hoje. Que o congelamento, na expressão, é o esfriamento de fé. Você esfria a fé, você fica neutro, porque a igreja, ela anima, ela aquece, um aquece ao outro, e você vê que o profeta diz assim, graças a Deus, que o congelamento nunca matou toda a santidade e os movimentos do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo não está como o espantalho, que não se move, o espantalho para os movimentos, que é Satanás. Esse espantalho representa o demônio. E esse movimento representa o Espírito Santo. Então, veja bem, ficamos congelados algumas vezes, mas superamos isso. Um homem, apenas um pequeno susto de vez em quando. Apenas um pequeno susto de vez em quando. E tudo bem, eu amo isso, não é? Aviso prévio. E esses outros estavam tão perto do topo, esses outros passarinhos que estavam ali, até que eles estavam olhando diretamente sobre ele. E podiam até sentir o cheiro dos morangos, sem dúvida. Mas eu digo, por que você não entra? Bem, olhe para o espantalho. Bem, eu digo, olhe, assente no espantalho. Saiu comendo os mais, e quando eles saíram, saiu comendo mais forte que eles pudessem comer. E os olhos brilhantes, como eles poderiam ser. E voe direto para o espantalho. Assente lá e coma os morangos. Eles perderam o medo do espantalho. Você está entendendo? Os passarinhos perderam o medo do espantalho, porque o espantalho parou de se movimentar. Não tinha vento, ele ficou calado. E aí os passarinhos foram chegando, assentando nele, e é o que acontecia. E é o que acontece com o diabo. Você tem que ficar calado, esperar o movimento do diabo parar. Porque quando o movimento do diabo para, que é o espantalho, o Espírito Santo se move dentro de cada um de nós e traz ânimo, traz força. Eles não farão, o profeta diz aqui, ó, eles não foram condenados, eles estavam lá comendo com tanto ânimo que podia.
Quer dizer, os passarinhos estavam comendo. O profeta faz uma comparação ali que é difícil, eu sei que é difícil para muitas pessoas entenderem, mas ele fez uma comparação que eles não foram condenados. Quer dizer, o espantalho, você sabe que a gente tinha, naquela época, além do espantalho, uma cartucheira não, chumbeira chamava. Chumbeira, é uma espingardinha pequena que a gente enche com uma varinha. Você põe um tanto de pólvora, ali bate um pouco, põe um pedacinho de bucha, bate outro pouco, aí põe o chumbo e bate mais um pouco, põe mais um pedacinho de bucha, torna a bater e a espoletinha vai lá no cão. E você dava um tiro, porque para espantar, e às vezes pegava. Naquele tempo podia matar, né? Hoje não pode matar, nem barata. Mas naquele tempo podia matar. Então, às vezes matava alguma rolinha, alguma coisa assim, com aquela chumbeira. E eles assustavam do tiro. Mas se você desse 2, 3 tiros, eles acostumavam com o tiro. Eles acostumam com o tiro também. Então, o profeta mostra aqui claramente que o diabo ele tenta assustar, afrontar, fazer nós desanimar, porque não tem coisa pior do que o desânimo espiritual. É pior do que qualquer desânimo. A sua alma fica suspensa, como uma âncora de um navio que o cordel não alcança o chão. Não adianta nada o navio ter uma corda, sendo que ela é curta. Ela não chega no fundo para enterrar a âncora. Então, o vento balança o navio. E você vê que uma vez, aquele povo que estava rodeando Jesus falou: até quando você vai deixar as nossas almas suspensas? Porque eles queriam que Jesus declarasse para eles. Agora, o profeta diz aqui: eu digo, qualquer um que está em Cristo Jesus não tem condenação e nem medo. Todas as coisas são passadas do velho medo e da dúvida mundana. E você está apenas sentado lá com seus corações abertos, comendo com a mesma força que você consegue comer. Comendo, nesse sentido aqui, é a palavra. Ouvindo a palavra, se alimentando da palavra. Você vê que Deus permite certas coisas que a gente fica com um estranho pensamento. Com todo esse tempo, todas essas coisas, ainda tem a internet que para muitos é um mal e para muitos é um bem. Eu sempre considerei a internet como a árvore da vida, como o jardim do Éden. Tem o bem e tem o mal. Tem as duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Ela é duas. Se você come de uma, você vai ser feliz. Se você come aquela do conhecimento, do bem e do mal, você vai se embaraçar. Mas, veja bem, nós tivemos uma oportunidade de estar pregando e as pessoas assistindo, né? Com tudo que houve, mas não ficou sem a comida, né? Agora o profeta diz aqui no parágrafo 7, aviso, neste momento, o campo de trigo que foi semeado, há abrolhos, trepadeiras, erva fedorenta, tudo crescendo junto com o trigo. E quando a seca acontece, a trepadeira tem a mesma sede de água que o trigo tem. A água é enviada para o trigo, mas a trepadeira está tão feliz em pegar a água quando o trigo pega. Então, isso aí faz nós olhar assim, olha, não adianta você maldiçoar o mundo, maldizer o mundo.
Não adianta. Enquanto não chegar a hora da colheita, Deus não vai colher o trigo separado do joio. Deus vai continuar dando bênção para nós e para eles também. Isso aí é interessante. Deus vai continuar dando bênção para nós e bênção para eles também. Eles são abençoados com a mesma bênção que nós somos. Aí o profeta diz: mas a trepadeira está tão feliz em pegar a água quanto o trigo. Todo abençoado. Aí o profeta: mas pelos seus frutos os conhecereis. Você só vai discernir qual que é joio e qual que é trigo, porque o fruto mostra qual que é joio e qual que é trigo. Você não precisa julgar, não tem que julgar, você só tem que conhecer, discernir o Espírito. Então, na reunião, o Espírito Santo cai sobre a igreja, mas aqueles que vivem piedosamente em Cristo Jesus são as pessoas que serão levadas para o celeiro. E o joio, não para julgarmos, mas será queimado no final. Percebe-se que o que eu quero dizer? Então não julgue uma pessoa, porque eles gritam, ou porque podem louvar ao Senhor. Julgue-os pela vida que eles vivem. Jesus manda julgar. Ele não manda julgar de uma forma, vocês entenderam? Você não pode condenar ele. Porque quando você condena uma pessoa, você está tomando o lugar de juiz. Só o juiz que condena, que dá a sentença. E nós não estamos tomando o lugar de Jesus. O próprio Jesus veio e não era juiz. Ele falou assim: eu não vim para julgar o mundo. São João 12, 44. Eu não vim para julgar o mundo. As minhas palavras hão de julgar o mundo. E as palavras julgam o mundo. Se você vive a palavra, você já está julgado, você está salvo. Se você não vive, você vai produzir frutos da carne, frutos que não é de Deus. Então, julgue pela vida que eles vivem. E se eles não estão vivendo o tipo certo de vida, mas note aqui, se eles não estão vivendo o tipo certo de vida, não as abandone. Esse que é o difícil. Nós temos uma tendência de deixar de lado, não é? Essa tendência do ser humano. Então, Jesus fala: não os abandone, ore por eles. Essa é a maneira de fazer isso. Convertê-los de uma erva de urtiga em um talo de trigo. Um homem. Parágrafo 8. Agora, a atitude das pessoas, algumas pessoas tomam a decisão que quando chega a reunião, que estão vindo para encontrar algo para criticar, bem, agora Satanás certamente lhe mostrará isso. Se você chegar determinado, você vai encontrar algo de bom. Mas se você mostrar, mas se Deus vai mostrar a você. Agora, é uma atitude. Atitude é uma ação, um ato que a gente mesmo pratica ele. Às vezes no pensamento. Você entra aqui dentro com um pensamento de ver as coisas erradas. E esse pensamento de ver as coisas erradas é um ato do Espírito. Ele não é um ato da sua alma. O ato da sua alma é crer na palavra. É diferente. E o ato do seu espírito, se você se dê a ouvir espíritos
Porque nós não vivemos somente com o nosso espírito. Se nós vivêssemos só com o nosso espírito, seria bom demais. Isso quer dizer, você não iria atender conselho de ninguém, ideia de ninguém. Você tem o seu espírito, o seu absoluto. Mas você nota como que Deus não mora totalmente no espírito, Ele mora totalmente na alma. A alma é que tem que dominar o espírito. A sua alma, ela tem que dominar. Quando você reage com a sua alma, quando você tem ânimo para funcionar essa alma, para fazer essa alma dar passos, ainda que patinando, mas ela dá passo, até que ela chega na terra seca e dá aquele impulso. Então você vê que essa atitude, aí o profeta diz, essa é a sua atitude, querido cristão. Observe, agora quando Natanael, ele decidiu, quando ele visse, ele queria ver o bem que poderia sair de Nazaré. Vocês lembram, o pregador principalmente, que quando Filipe, parece que foi que chamou Nazaré, Natanael, né? Filipe chamou, e ele achou que de lá, de Nazaré, nunca vinha gente bom. Não tinha nada que prestava, não é isso que ele quis dizer? Ele falou, lá não tem nada que presta. E o Filipe mostrou para ele que o Jesus de Nazaré era uma coisa estrondosa, era um Deus, era um homem Deus, era um profeta de Deus. E o Natanael, como sabia que nada bom viria dali, ele falou assim, da onde? Como é que pode vir coisa boa daquele lugar? Aquele lugar que só traz homem ruim, só tem gente falsa, gente... Não é isso que ele quis dizer? Ele quis dizer assim. E quando Jesus... Mas no coração dele, ele tinha o conhecimento de que o povo lá não prestava. Vamos dizer assim para vocês entenderem melhor. Ele tinha na mente dele que o povo de lá não prestava, porque o testemunho deles era ruim. Por isso que ele disse, pode sair alguma coisa boa de Nazaré, quando Filipe mostrou que Jesus era de Nazaré, mas dentro do coração dele, de Natanael, ele cria que teria um Deus que iria mudar o quadro. Não é verdade? E quando ele encontrou com Jesus, Jesus viu ele chegando e Jesus sabia que ele era um homem justo. Jesus sabia que ele era um homem bom. E ele disse, e disse-lhe Jesus, eis que um israelita em quem não há dolo. E assim, em outras palavras, se eu dissesse que ele estava vindo na fila de oração, aqui um homem, e eu diria, ora, eis que há um homem cristão, um homem bom e verdadeiro. Por quê? Ele disse, como ele sabia alguma coisa de mim, Jesus disse, antes de Natanael, antes que Filipe chegasse perto de você, eu te vi debaixo da árvore. Deus conhece as almas. Deus não trabalha muito pelo nosso espírito. Deus trabalha pela nossa alma. Ele conhece a sua alma. O que você tem na sua alma? O que você está lutando com a sua alma? Como que a sua alma está lutando para você ser fiel? Você nota que isso tudo faz parte do lugar celestial em Cristo Jesus. O lugar celestial em Cristo Jesus. Então, veja bem, rapidamente, ele não o julgou como um espiritualista. Ele não o julga como algo errado. Ele disse, tu, Rabi, mestre, tu és filho de Deus, o rei de Israel. Agora se tornou um seguidor de Jesus Cristo. Amém? Vocês vão notar, já estou para terminar, mas vocês vão notar, o profeta diz aqui, a mensagem, o amor. Não há maneira de dizer
onde seja e quem é quem. Isso aqui é uma coisa estranha, você deve prestar atenção. Vou repetir. Não há maneira de dizer onde seja e quem é quem. Vocês já viram essa expressão, né? Essa expressão é comum, quase, que eu já vi muitas pessoas dizer. Você não sabe quem é quem, né? Já ouviram essa expressão? O profeta está dizendo aqui, ó. Você não sabe, não há maneira de dizer onde seja e quem é quem. Tudo bem. Se você olhar para este lado, e se a unção do anjo do Senhor vier, Cristo, quantos já viram a foto disso agora? Tenho fotografia aqui, está bem? Ali. Aquela coluna de fogo lá. A fotografia que o profeta está falando aqui. Está bem? Parágrafo 179. O que isto fará? Quer dizer, o que faz isso? Qualquer espírito, qualquer coisa, qualquer vida testemunhará de si mesmo. Agora, se aquele anjo de Deus, cuja fotografia você vê aqui, se aquele anjo de Deus é Cristo, isto levará às obras de Cristo. Quantos sabem disto? Testemunhará das obras de Cristo. Se isso não levar às obras de Cristo, então não é Cristo. Isso quer dizer, se isso não levar... Olha, vocês vão pensar, irmão, pastor, que vocês que estão ouvindo a palavra, isso vai levar nós a entender que Cristo tem trabalhado na nossa vida. Cristo está trabalhando na nossa vida. Porque nenhum dos impactos, nem no corpo, nem no espírito e nem na alma, tem feito nós cambalear. Às vezes cambaleia, mas não cai. E se você cair, você está pronto para levantar. Isso é o poder dessa coluna de fogo que acompanha este povo que crê na mensagem desse profeta. Você está entendendo? Não é caso pessoal, é caso espiritual. Isso aí, você vê que nós temos um temor forte nessa mensagem. Nós honramos essa mensagem. Nós sentimos. E na mensagem Amor Divino, parágrafo 23, o profeta diz, ele faz um tipo de oração: Nosso Pai Celestial, te agradecemos pela lição de escola dominical, como isto mexeu nos nossos corações, que possamos nos cingir nesta noite e sairmos das prisões da incredulidade. Você vê o que o diabo faz? Vem lutar para tirar a sua crença, a sua credulidade. De qualquer forma, você perde a crença quando você vê uma notícia ruim. Vocês podem notar. O que ele está querendo fazer? Tirar você da igreja? Não interessa sair da igreja. Ele quer tirar você da fé original. Você passa... Eu já ouvi gente falar assim, essa mensagem não tem muito problema. A mensagem não tem problema nenhum. O problema está em nós, humano. A mensagem é de Deus, é divina. Ela faz nós triar, não faz nós caminhar. Só desvia quem quer desviar. Ou quem é predestinado para desviar também. Então, veja bem, sabemos que o anjo do Senhor irá diante de nós, confirmando a palavra de Deus, e libertará cada um de nós das prisões do medo, e enfermidade, e angústia, e doença, e aflições, pois Deus prometeu fazer isso. Cada um está fechado neste tipo de condição nesta noite. Parece que estava pregando para nós. Não é? Essa mensagem é viva, gente. Vocês têm que entender que o Espírito Santo,
Nós temos 1.220 mensagens do profeta. E você nota que o Espírito Santo faz a gente, ele usa o nosso espírito. Ele faz o nosso espírito ir lá e trazer a mensagem que vive na hora. Que é isso que é Deus vivente, é o Deus vivo. Você recebe como se o profeta estivesse falando aqui de pé para vocês aí. E o profeta recebeu de Deus. O que é ouvir as fitas é isso. Isso aqui é fita. Isso aqui nós estamos ouvindo as fitas, ouvindo a mensagem do profeta. Veja bem, cada um está fechado nesse tipo de condição. Nesta noite, que a luz de Deus possa brilhar sobre eles nesse mesmo dia. E que possam sair daqui uma pessoa curada. Obrigado pela mensagem e pela tua palavra. Pela liderança do Espírito Santo, conceda-nos bênçãos, Pai, e agora esteja conosco na pregação do culto desta noite, para a pequena e curta mensagem que está chegando, pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos parar aqui. Temos mais uns parágrafos aqui, mas eu creio que aqui está muito bem para nós. Nós sabemos que até aqui o Senhor tem abençoado cada um de nós. Leva essas palavras no seu coração. Esse é o poder vivificador. O profeta mostra aqui nesse parágrafo, ao nascer do sol, sobre o poder vivificador, parágrafo 202, ele diz, recorde, o poder vivificador. Vivificador não é uma alegria assim, vup, vup, vup. Vivificador é porque está morto. E o poder chega e faz você viver de novo. Isso dá impressão, tem hora que dá a impressão que a sua fé está morta. Tem hora que parece que você não adiantou nada você ser crente. Parece que você não tem recurso nenhum. E dali a pouco o Espírito Santo entra em você e através de um parágrafo dessa mensagem, ele vivifica na sua alma e você sai vibrando e gritando e querendo viver e querendo pregar. Veja, o anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo, o poder vivificador, permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. É mistério isso aí. Isso aí é mistério que, se nós for bater nisso, nós ficamos a noite toda falando. Mas Deus abençoe todos. Que a comunhão do Espírito Santo continua. Vamos orar pelas pessoas que estão necessitadas. E você leva a bênção para o que está perto de você lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite e te pedimos que o Senhor venha de encontro com a necessidade de cada um. O seu Espírito está caminhando entre nós. O seu Espírito está alvorando a bandeira que espanta. Esta realmente está de pé, espantando o inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dê, Senhor, força, dê ânimo para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.